Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Precisamos de amigos. E o que Jesus se preocupou no início da sua caminhada, ele precisava não somente de discípulos, mas de amigos. Porque caminhar ao lado de Jesus não dava para ser só um discípulo, precisava ser amigo. Porque nos momentos difíceis o amigo abandona, os discípulos podem te abandonar. Se você ensinar algo que de repente o discípulo não concorde, ele vai virar as costas e ele vai embora, mas o amigo fica. Então Jesus começou a escolher os amigos que iriam andar com eles. A história de Jesus é buscando amigos. Em tão breve, em tão pouco tempo, ele se torna amigo de um homem com tamanha fama, que era João Batista, que quem não queria ficar ao lado de João Batista, né? Quem não queria continuar caminhando ao lado de João Batista? Aquele que depois de 400 anos ele está na beira do Jordão batizando 3, 4 mil pessoas todos os dias. Os seus discípulos estão incansáveis batizando pessoas. E ele está ali firme, trazendo uma palavra de confronto com aquele povo que vivia debaixo de uma tirania, de uma mão pesada de Roma. E é exatamente esse amigo chamado João, que após batizar Jesus, ele pega os seus melhores amigos, André e Felipe, e diz: André, Felipe, vem cá, está vendo aquele ali? Vai com ele, caminha com ele. Em algum momento a Bíblia não relata, mas eu creio que André tenha olhado para a cara de João e tenha perguntado: por quê? Por que largar você? Por que sair de perto de você? Você me convidou um dia, eu estou aqui com você, eu quero continuar caminhando contigo. Então a Bíblia nos relata que o próprio Jesus, o próprio João Batista disse: caminha com ele, porque ele é o que tirou o pecado do mundo. Nós precisamos de amigos. E vai ter momentos que nós vamos pensar que realmente somos cercados de amigos, mas nós só vamos ver os amigos que nós temos no momento difícil, quando a dificuldade chegar. Tem amigos que são em momentos de transição, momento de passagem, mas tem amigos que vão ficar na sua vida para sempre. Vai ter madrugada que você vai ligar e eles vão te atender. Vai ter madrugada que você vai precisar do abraço e ele vai estar lá. São esses amigos que Jesus separou no meio de 70, 12 homens, e eles começaram a caminhar com Jesus. Caminhar ao lado de Jesus. Eles não abriam mão de Jesus. Eles queriam estar ao lado de Jesus. Eles começaram a aprender com Jesus coisas que eles jamais viram. O ministério de Jesus começa na Baixa Galileia, a Galileia dos gentios. A Baixa Galileia é onde havia a maior quantidade, pessoas concentradas, pessoas que foram deixadas de lado pela sociedade, pessoas que foram banidas de estar no convívio de sua família, pessoas doentes, enfermas. E é lá que o apóstolo João diz que raiou a luz. Jesus pisou lá, ministrou, e a multidão começou a cercar Jesus. Então o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, nos seus últimos versículos do capítulo 1, diz que a fama de Jesus tomou um tamanho tão grande que Jesus não podia entrar mais dentro das cidades. As cidades se tornaram pequenas para as quantidades de pessoas que seguiam Jesus. João Marcos, que transcreve ouvindo Pedro, talvez um dia Pedro, cansado já de idade, sentou e falou assim: vem cá, João Marcos, senta aqui comigo, deixa eu contar um pouquinho para você do que eu vivi, deixa eu falar para você o que eu presenciei. E antes do capítulo 1 de Marcos acabar, ele diz: as pessoas que seguiam Jesus eram multidões, que Jesus não podia mais ficar em cidades. Leia lá o capítulo 1, no último versículo. E Jesus se afastou para lugares ermos, para os desertos, aonde as multidões podiam caminhar ao lado dele. Pois bem, o capítulo 2 começa dizendo que Jesus resolveu entrar novamente na cidade. E ele não entra somente numa cidade, ele vai numa casa. Coisa linda é saber, é sentir que no momento mais difícil da nossa vida a gente sente Jesus pisando dentro da nossa casa. As pessoas sentem que Jesus está lá. As pessoas olham para a tua casa e dizem: é diferente essa casa. As pessoas olham para o cabeça da casa e dizem: essa pessoa é diferente. E a Bíblia diz no capítulo 2 que as multidões então foram em direção a Jesus e chegaram até a casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. E é essa cidade que foi o palco dos grandes milagres de Jesus. Cafarnaum foi o centro de grandes momentos e ápices altos da vida de Jesus. E é lá que fica uma multidão que acerca uma casa. E no meio disso tudo, quando a fama cresce,
O Evangelho de Lucas resolve no capítulo 5 relatar e dar um pouco de detalhe que há 4 amigos que resolveram lutar em prol de um amigo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda há amigos que pisam sobre a face dessa terra. São amigos que não têm nome, mas é amigo. São amigos que não aparecem muito, mas é amigo. Quando no momento em que você mais precisa, ele está lá. Eu não sei com quem você está andando, mas a partir de hoje Deus vai selecionar quem vai andar com você. A partir dessa noite Deus vai colocar pessoas que não somente vão andar, mas vai segurar a tua mão. São pessoas que não somente vão segurar a sua mão, mas no momento necessário vai te dar um abraço. E um abraço fala muito mais do que palavras. Tem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, que serão como uma escada, que eles vão subir e vão nos puxar dizendo: vem amigo. São pessoas que não se contêm só em estar, eles querem nos trazer também. Olha para quem está do seu lado e diz: eu espero que nessa noite você seja esse amigo, porque se você não for, eu serei esse amigo, porque Deus vai me colocar numa posição e eu não vou esquecer de você. Cadê o glória para Deus aqui nessa noite? Lucas então resolve, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, 17, resolve nos dar detalhe, e apenas 2 evangelhos resolve relatar. Lucas não vai dizer sobre a casa, mas vai dizer sobre o paralítico. O Evangelho de Lucas vai dizer que a casa estava cheia, mas não vai falar sobre detalhes. Mas o Evangelho de Marcos, eu penso no meu coração, que Pedro sentou bem confortavelmente na cadeira e chamou João Marcos, muito jovem, começou a contar para ele. João Marcos começou a escrever, e ele começou a escrever o seu Evangelho, ouvindo Pedro contando e falando. Então nós estávamos na casa, mas havia uma multidão que cercava a casa, que não entrava e nem saía ninguém. Não tinha condições de entrar e não tinha condições de sair ninguém. Mas 4 rapazes, segurando um paralítico, resolveu romper com a multidão. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente desiste muito fácil. Às vezes nós nos vemos diante de uma impossibilidade, nós olhamos e falamos assim: deixa para outro dia, hoje não dá. Às vezes nós nos deparamos com algumas situações que a gente desiste facilmente. Pense comigo, aqueles 4 amigos tinham tudo para desistir, mas eles não desistiram, porque não eram amigos qualquer. Deus não vai colocar qualquer pessoa para andar com você. Deus vai colocar pessoas sentadas do teu lado, que vai andar com você, que quando olhar a dificuldade, vai saber que no meio da dificuldade, por trás da dificuldade, tem uma solução vindo dos céus para a nossa vida. Aqueles 4 jovens não olhavam a dificuldade, eles conseguiam olhar que quem estava após a dificuldade podia resolver o problema daquele jovem que estava na marca. Eu quero profetizar em nome de Jesus de Nazaré, que se você entrou aqui hoje passando por uma grande luta, você não vai olhar mais essa luta, você vai ver aquele que vai vencer a sua luta. Você não vai olhar para essa barreira enorme, para essa pedra enorme que está impedindo de você avançar. Você vai olhar para aquele que ainda arranca as pedras do caminho para eu e você poder caminhar e atravessar. O bom amigo, ele sempre vai lá e arranca a pedra. O bom amigo, ele vai manter a sua posição. Quantas pessoas naquele dia, naquela manhã, também não viraram as costas quando se depararam com uma multidão de frente daquela casa, e olharam para casa e falaram: não dá para eu entrar, eu desisto aqui, eu paro aqui. O crente não pode parar jamais. Eu não sei quantas vezes bateram em você, não sei quantas vezes jogaram você no chão, mas se você está aqui hoje, essa palavra é profética para a tua vida. É para você manter a tua cabeça erguida, peito estufado, e dizer: estou de pé e vou avançar. O problema pode estar diante de mim, mas o meu Deus é maior do que essa dificuldade. Você crê nessa palavra? Eles poderiam desistir, porque muitos desistiram. E Pedro, e tanto o Evangelho de Lucas, que quem escreve é o próprio Lucas, por se tornar um grande historiador e resolveu buscar em detalhes a história de Jesus, ele vai de porta em porta e ele quer saber por que aqueles rapazes não desistiram. E Lucas vai nos informar dizendo que aqueles rapazes resolveram romper com a multidão. Deus não nos levantou e colocou desafio diante de nós para nós pararmos ou desistirmos. Deus coloca desafios para a gente romper com o desafio. Deus coloca
às vezes, situações que nós olhamos e falamos, não vai dar, não tem condições aos nossos olhos. Nas circunstâncias nós olhamos e falamos, não há condições. Mas não é a sua capacidade que vai te levar ao teu sonho, não é a força que você tem que vai fazer você alcançar o seu projeto. O seu sonho, o seu projeto não foi elaborado por você, foi dado pelo céu. E pense, imagine comigo, porque Deus levanta homens e mulheres de Deus e dá um projeto, e você luta por aquele projeto, e você pensa que o projeto é seu. O projeto não é seu, o projeto é de Deus. Pense, pare um minuto. Quando Noé recebeu uma ordenança de Deus, entrou no coração dele, e ele lutou com todas as suas forças durante 100 anos, ele batalhou, e ele fez o planejamento da arca, ele construiu a arca, e a arca seria de resguardar a sua família, seria um momento de salvação para a sua família. O que ele estava lutando não era para si próprio, mas era por torno de toda a sua família. Eu tenho um projeto, você tem um projeto, e eu tenho certeza que no teu projeto está inserida a tua família, o teu projeto está inserido o seu esposo, no teu projeto está inserida a sua esposa, no seu projeto está inserido o seu filho. Então o teu projeto não é seu, foi Deus que te deu, e esse projeto não pode falhar. Está desistindo porque pensou em abaixar a cabeça, porque pensou que não ia tomar uma pancada. O crente toma pancada, mas Deus levanta com uma poderosa mão e diz, estou te dando, e você vai aprender a ter maturidade. Quantos não desistiram naquele dia? Quantos não pararam diante daquela multidão e viram e falaram assim, não vou tentar entrar nessa casa, eu sei que Jesus está lá, está ministrando, mas eu não vou. Mas aqueles 4 rapazes não. Olha para quem está do teu lado e fala assim, eu preciso de bons amigos. Não olha para quem está do seu lado e fala assim, eu quero ser seu amigo, eu preciso de você como minha amiga. Fala para essa pessoa. Porque esses 4 rapazes, eles vão romper com a multidão, e são pessoas simples, e eles andaram pelas ruas de Cafarnaum, e eles tinham a certeza que encontraria facilidade de chegar até Jesus. Ao seu caminho eles já estavam pensando no seu coração, tenho eu a certeza, sem criar nenhuma heresia, que teria uma certa facilidade, porque eles estavam levando uma demanda muito grande. E de acordo com o capítulo 1, quando encerra, diz que a fama de Jesus cresceu e que a multidão ia até Jesus, porque Jesus estava curando pessoas. E a maior dificuldade que os judeus e os israelitas atravessavam eram os problemas de saúde. Os enfermos viviam nas circunvizinhanças, e é esse Jesus que vai atacar numa coluna mestra. Quando ele cura um, ele não cura somente uma pessoa. O testemunho de uma pessoa é levado para dentro de uma casa, e a casa se alegra. E quando a casa se alegra, o vizinho pergunta, o que está acontecendo? Ah, o meu filho estava lá, e Jesus de Nazaré ministrou e curou ele. O vizinho já contava para outro e contava para outro. O evangelho de Marcos encerra no capítulo 1 dizendo que as multidões iam até Jesus, e que Jesus não conseguia entrar mais na cidade, mas ele entrou. Ele entrou porque ele queria mostrar para mim e para você que numa casa pequena, e que algumas pessoas iriam encontrar alguma dificuldade para chegar até ele, Jesus está mostrando através do evangelho de Marcos que não há dificuldade maior que o prêmio não seja superior. A tua dificuldade não está comparada ao prêmio que o apóstolo Paulo diz. Então para de choramingar, para de se fazer de coitadinho, levanta essa cabeça, encara o desafio. Deus te levantou para novamente tentar mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu ouvi o testemunho do grande pugilista George Foreman, e ele, depois de ele parar de lutar, ele aceitou Jesus e começou a servir a Jesus. Aquele grande pugilista, aquele homem grandão, e tem uma foto dele de terno e contando o testemunho dele. E ele abriu um centro de recuperação e começou a cuidar das pessoas, os órfãos, viúvas. Ele fez um serviço social lindo, e ele começou a trabalhar. Um homem crente, servo de Deus, contando as suas experiências, e as multidões viam, mas de repente tudo que ele tinha, tudo que ele pegou, ele empregou na obra, ele jogou na obra, e quando ele olhou não tinha mais nada. E então lhe fizeram uma proposta: ei George, que tal você voltar aos ringues? Que tal você lutar? Olha, se você perder, você ganha 1 milhão e resolve os seus problemas, mas o ganhador vai ganhar 30 e poucos milhões. Que testemunho lindo!
O George Foreman precisava do dinheiro para poder salvar a instituição que cuidava de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Aquele homem que lutou para vencer várias vezes dentro de um ringue, agora a luta dele não era em prol de ser um campeão de um cinturão, mas ele estava lutando por pessoas como eu e você, para poder dar fruto, porque tudo passa, mas o fruto permanece. Eu não sei o fruto que você tem dado, mas levanta essa mão e fala assim: pastor, a partir de hoje eu vou dar fruto, porque o fruto vai permanecer, vai crescer, vai frutificar. George Foreman começou a orar junto com toda a sua equipe. 2, 3 dias antes da luta, a esposa dele teve uma revelação, e o Espírito Santo de Deus falou com ela que ele iria ganhar a luta. E ele achou impossível, porque o rapaz era um bom pugilista e era muito mais novo do que ele, tinha muito mais disposição do que ele, seus cabelos brancos. Mas ele foi para o ringue, mas penso eu aqui, queria entrar nos bastidores daquele ringue, no meio daquela multidão, e observar que no meio de todas aquelas pessoas, quando Deus falou lá no quarto da serva de Deus, esposa dele, quando Deus se manifestou a ela e falou assim: eu vou fazer George Foreman ganhar esta luta, o próprio Deus entrou no quarto dela, entrou no coração dela, tocou nos sentimentos dela e falou para ela: acorda de manhã e diz que eu, o Senhor, vou fazer e vencer essa guerra. Aos olhos dele é impossível, mas o pensamento dele não é na individualidade. O que ele está pensando não é para ele, ele está pensando na coletividade, ele está pensando na instituição, ele está pensando em vidas que estão sendo alcançadas. Ele ainda é um campeão mesmo fora do ringue, porque no dia em que ele levantou a mão, aí sim foi que ele nocauteou o maior adversário que pisa sobre essa terra. Eu não sei você, mas um dia eu e você aceitamos Jesus. Tá triste, mágoa, tá triste aí porque o teu maior adversário caiu por terra, quando um dia você falou: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador. A luta que você está passando não é nada, a batalha que você está passando não é nada, o adversário que se levantou contra a tua vida não é nada, o que você está atravessando não é nada, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo teve um encontro a caminho de Damasco, e quando ele teve um encontro, ele já entrou em plena consciência nas suas faculdades mentais de que ele sabia quem estava servindo. Quando Deus se revelou a ele de uma maneira poderosa, lá no final das suas escritas ele vai dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele está falando para mim, para você: o meu maior inimigo caiu por terra quando eu caí a caminho de Damasco, e o próprio Jesus me chamou para a seara. Aleluia. George Foreman, muito mais de idade do que o rapaz, e a esposa dele falou com ele: procure, você vai encontrar esse testemunho, é a coisa mais linda. Eu chorei, porque tem guerras que não é para mim e para você vencer, é para Deus. Tem batalhas que não são nossas, é para Deus. A gente só precisa entrar no ringue e suportar. Davi ficou 15, 16 anos fugindo pelo deserto de Saul. Todo mundo queria matar Davi, e Davi tinha uma coisa no coração: eu preciso ficar vivo. Por que, Davi? Porque Samuel me ungiu rei de Israel. Eu não tenho direito ao trono, o sucessor do trono é Jonatas. Eu preciso ficar vivo, eu preciso lutar para ficar vivo. Deus está mandando eu falar para você aqui nessa noite que o plano de Deus não falha jamais. O projeto de Deus não falha jamais. Nós debaixo da vida, encontre Davi entrando numa das cidades dos filisteus, carregando nas suas mãos a espada de Golias, mostrando ser um cara o tal da geração. E mesmo assim, quando ele percebe que a coisa fica difícil, ele vai se fazer de maluco, ele se faz de doido, porque Davi colocou no seu coração uma coisa: eu preciso ficar vivo, porque Deus me fez uma promessa. Não é o homem que te prometeu,
foi Deus, e Ele é fiel para cumprir com o que Ele fala. Ele fala muito pouco, porque Ele se compromete com cada palavra que Ele diz. George Foreman entrou no ringue, a batalha começou. Tenho a certeza que antes, no meio daquela multidão, das pessoas gritando, e quem olhava para ali jamais via Deus, pessoas xingando, pessoas esbravejando, pessoas querendo que George Foreman fosse lançado no chão. As apostas começaram, um lugar de jogatinga, um lugar de pessoas gritando, um lugar de pessoas blasfemando. E quando você pensa que Deus não está lá, Ele é o primeiro a pisar. O ringue ainda está vazio, o juiz nem subiu, mas Deus já subiu, porque quando Deus faz uma promessa, Ele entra no terreno do inimigo para nos dar a vitória. Se você está pensando que você está aqui sentado e Deus não está fazendo nada, está equivocado. Enquanto você dá um glória, Deus visita a tua casa, visita teu filho, visita a tua família, teu local de trabalho. Enquanto você glorifica, trabalho de macumbaria desfeito, feitiçaria nas matas virgens, cachoeira, centro de umbanda, de macumba. Deus está trabalhando em prol daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Quem está vivo aqui, dá um glória para Deus bem alto. Ele entra no ringue, primeiro round, segundo round, terceiro, quarto, ele não se aguenta mais. Ele está lutando, se defendendo. Ele não tem idade para suportar os 12, mas ele está em pé. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu não sei que round você está, mas eu estou vendo que você está de pé ainda. Aguenta, não acabou a luta ainda, aguenta. Sétimo, oitavo, nono, e de repente, no meio daquela gritaria, onde Deus fez uma promessa e o próprio Deus pisou antes de tudo e falou: vou manter ele. Vamos sair da área natural e vamos entrar na área espiritual sem criar nenhuma heresia. Imaginem comigo, naquele lugar onde as pessoas esbravejam, onde há jogatinga, o anjo do Senhor sobre aquele ringue, braços cruzados, e dizendo para Satanás: Satanás, você não pode derrubar o George Foreman. Meu Deus. Aí o anjo do Senhor diz: ei, Miguel, segura o George Foreman pelo ombro, porque ele precisa ficar de pé. O George Foreman apanha, cai e levanta, e alguém olha e diz: será que é ele que está se levantando? Não, é a mão de Deus que está pegando ele. Aos olhos naturais, ele está usando todas as suas forças para se manter de pé, mas aos olhos espirituais, o céu já fez uma promessa. Quando o céu faz uma promessa, não há quem nessa terra impeça de concretizar uma ação de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Deus está cumprindo promessas aqui nessa noite. Deus está visitando famílias aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nos mantendo de pé. O Espírito Santo de Deus está tocando na coletividade. O Espírito Santo de Deus está agindo em prol da igreja, em prol do povo, em prol da família. O homem está lutando e dando toda a sua força, todo o seu vigor após os seus 60 e poucos anos, por causa de R$1 milhão para manter uma instituição. Ele não está lutando por ele está lutando pela coletividade. O sonho dele não é dele, o sonho é de Deus. O projeto não é dele, é projeto de Deus. E o projeto é de Deus porque Deus visitou a mulher dele e falou: George não vai perder essa guerra. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nessa noite. Estufa esse peito, levanta essa cabeça. Talvez tenha tomado uma pancada que te jogou no chão, parece que você não vai se levantar. Está equivocado. Deus já deu ordem em favor da tua vida. Vai te manter de pé e vai soprar um vento favorável sobre a tua vida. Quem está vivo aqui, dá glória para Deus bem alto. Para tudo há um tempo que Deus determina. O nosso Deus não deixa brecha, muito pelo contrário, Ele nos ensina e nos comunica a fechar as brechas. Ele diz: fecha as brechas. Ele levantou um homem, tirou de uma nação e jogou na outra, e fez dele governador, e falou: constrói os muros e fecha as brechas.
E lá, aquele jovem levantou o muro em 52 dias, fechou todas as brechas. E como ele estava construindo, nas mãos uma espada e na outra um instrumento de trabalho. Olha para quem está do teu lado e fala assim: para. Deus está mandando falar contigo. A espada numa mão e na outra o instrumento de trabalho que Deus te deu, o teu talento. É unido, é assim, dessa maneira que a gente avança, que a gente chega lá. Em algum momento o inimigo deixou uma brecha e George Foreman acertou o oponente. Ele cai no chão. O homem que entrou dentro daquele ringue para ganhar 1 milhão para salvar a instituição, ele ganhou 30 e poucos milhões de reais. Deus falou que ele iria ganhar. Aqueles jovens olharam para aquela grande multidão na porta onde Jesus estava. Uma multidão que antecedia a distância de Jesus. E ao longo ele está ouvindo e vendo pessoas saindo e contando os testemunhos, dizendo: fui curado, eu fui curado, Jesus está lá dentro, Jesus está lá dentro. Eles tinham tudo para voltar, eles poderiam desistir. Eles olham para aquela multidão e eles dizem: vamos encarar. Não ande qualquer pessoa. Tem pessoas que não vai conseguir enxergar o que você enxerga, porque quando você falar vamos encarar, tem alguém que vai falar: se não dar, afasta essa pessoa de você, porque a tua visão nem é a visão de quem está do teu lado, e Deus não dá a visão a qualquer um. Eu tenho a certeza absoluta que a visão era dos 4, e eles falaram: vamos avançar. Eles começaram: empurra para cá, empurra para lá, dá licença, gentileza, sai do lugar, empurra para cá, empurra para lá. Crente sempre tem que andar com quem tem força, com quem tem disposição. Gente, eu não estou falando de briga, eu estou falando de disposição de orar às 3 da manhã, eu estou falando de disposição de jejum de 24 horas, eu estou falando de crente de orar de manhã, de tarde, de noite. Eu estou falando de crente de já acordar de madrugada e falar: pai, são 3 da manhã e eu vim aqui para reivindicar a minha vitória, eu venho reivindicar o que tu me prometeu. E o Satanás está tentando impedir. Arranca essa pedra, papai, arranca essa pedra, papai. Eles encaram e eles entram com disposição, e quando chega o momento que eles veem que não há uma dificuldade, Deus sempre prepara uma porta de escape. Aponta para quem está do teu lado e diz: Deus está preparando uma porta para ti. A porta que Deus abre, ela é tão importante que faz as pessoas olhar para você. A porta que o homem abre, ninguém tem por observação, mas quando Deus abre, alguém diz: impossível. Eu tenho que olhar para isso, porque isso é impossível. Pois bem, os 4 jovens começam a destelhar o telhado, e eles vão fazer o que ninguém conseguiu fazer. Eles vão chamar a atenção de todos que estão dentro da casa. As tuas ações têm que levar as pessoas que andam com você a firmar o olhar no Deus que você serve. As tuas ações têm que fazer as pessoas que conhecem você, que andam com você, a olhar para o Deus que você serve. Porque todos que estão na casa são obrigados a olhar para o alto. O salmista diz: os meus olhos, oh aleluia, eu ergo aos montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A casa toda está olhando para o alto, e o jovem está descendo num lençol, numa maca, não sei, mas quando ele desce, chama a atenção de Jesus. Você entrou aqui hoje, talvez não tenha dado um glória, ainda dá tempo de dar uma rajada de glória, ainda dá tempo de mandar um aleluia misturado com unção, para movimentar o trono da glória em favor da tua vida. O tamanho da tua vitória vai ser o tamanho do teu glória aqui hoje. O tamanho da luta que você está atravessando vai ser o tamanho do aleluia e glória que você vai mandar, que vai movimentar os céus em favor da tua vida. E o Jesus olha para aquele homem descendo, e ele olha e ele percebe que tem 4 amigos segurando. Os amigos não têm nome, eles gostam de ficar nas sombras, mas são os melhores amigos.
Eles não gostam de dizer o que fazem, mas são os melhores amigos. São aqueles que vão chegar nas horas difíceis, nas horas amargas, nas horas mais difíceis. Eles vão chegar e vão nos dar um abraço, e esse abraço será confortador. Esse abraço será com uma unção de Deus, será com a presença de Deus, que vai te trazer calma, que vai te trazer tranquilidade, que na noite que estava difícil vai raiar uma luz, porque aquele abraço foi diferente. Não é um abraço de uma pessoa qualquer, é um amigo que chega quando você está de costas, do nada você olha, ele está ali para estender a mão, para dizer: eu vim aqui ao teu socorro. Mas ele não vai porque ele quer, ele vai porque Deus mandou. Ele não vai ali porque ele simplesmente achou de ir, foi o Senhor que chamou ele e falou: vai e faz. São amigos que têm ouvidos sensíveis à voz de Deus. Os 4 amigos não têm nome, como muitos amigos meus também não têm nome. Eles não precisam dizer quem são, eu não preciso apontar quem são eles, mas eu sei que eles estão aqui sentados, porque estão orando por esse ministério, orando pela minha casa, orando pela minha família, orando pela minha vida, orando pelas minhas filhas, orando pela minha neta que vai nascer. São homens e mulheres de Deus que têm os joelhos marcados de entrar 3, 4 horas da manhã no joelho. São mulheres de Deus que sempre, quando alguém pensa que não vai dar certo, ela se levanta e diz: vamos para o joelho todo mundo, porque Deus vai ter que mudar essa situação. Eu creio que, amigos, Deus tem nos preparado e tem colocado ao nosso lado, de mão dada, para fazer romper com a multidão. Não tem nome, mas é com carinho os céus olham para eles. Jesus olhou para o rapaz que descia e disse: jovem, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus está falando para o rapaz e está olhando para os 4. Pedro está dentro da casa, e ele observando Jesus, observando todos olhando para o alto. E ele diz: uma ação de desconhecidos fez todo olhar para o alto, todos olharem para o alto. Uma ação de desconhecido parou Jesus de ministrar. Qual é a tua próxima ação? É botar advogado? Ou é ir para o joelho? O que você priorizou para a sua próxima ação diante do que você está atravessando? Entrar no jejum que você nunca fez? Ou continuar discutindo e abrindo a boca e brigando? Qual é a próxima ação? A ação deles? Eles não brigaram. Eles tiraram o telhado e desceram um jovem rapaz na presença de Jesus. Ele chega carregado, mas agora ele vai sair andando. Tudo bem, tranquilo. Eu vou entender se alguém não conseguir entender. Eu e você vamos precisar entender as pessoas que estão no nosso entorno. Vai ter pessoas que vão estar conosco que não vão crer, elas vão ficar chateadas, elas vão criar um problema diante de uma solução que Deus fez. Tem pessoas que não vão aceitar a tua vitória. Tem pessoas que não vão aceitar o que Deus está fazendo na tua vida. Tudo bem, não tem problema. Jesus se desfez de total divindade, mas não dos seus atributos. E ele viu os pensamentos que começaram na casa a andar, e alguém dizia: quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele? Aí Jesus, ouvindo tudo, ele diz: ei, não é melhor dizer: pega a tua cama e anda? Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Se for necessário, pegue a cama e continue andando com ela embaixo do seu braço, para você não se esquecer quem você era e quem você é hoje. Não se esqueça do que Deus fez na tua vida. A batalha que você está atravessando, você sabe o caminho da vitória. A luta que você está atravessando é só mais uma diante de tantas que você já atravessou, e você está de pé aqui hoje. Está aí arrumado, cabelo penteado, camisa diferente de ontem, roupa diferente de anteontem. Está aí, pode estar passando luta, mas está aqui nesse exato momento. Eu estou com uma pastora internada no Hospital de Bom Sucesso e fui visitá-la. Eu fui visitá-la antes de dar o último diagnóstico, antes de dar o diagnóstico final. E agora o diagnóstico é que a parte pegou um câncer.
E eu tive lá e eu saí de lá arrasado, mas eu orei por ela. Já me mandaram as imagens ela andando ontem, hoje. E eu falei, fica tranquilo, por quê? Porque a igreja está orando. Deus começou a boa obra e vai até o final, mas nós estamos aqui, ela está lá. O andar que ela está lotado de pessoas que operaram, cirurgias eletivas, cirurgias de emergência, pessoas deitadas, e você está sentado aí triste, com o quê? Porque tomou uma pancada. Por quê? Porque alguém falou alguma coisa que você não gostou. Ainda dá tempo. Porque você, querendo ou não, aqui é a casa do Senhor. E tem uma coisa que Salomão falou: os teus ouvidos estejam inclinadas às orações que forem feitas nessa casa. E não obstante dos teus ouvidos estarem inclinados, deixa eu te pedir mais uma coisa: que os teus olhos estejam voltados para os teus servos que vão estar dentro dessa casa. Antes de você entrar aqui, os olhos de Deus te viu. Ele foi aonde ninguém pode ir. Ele discerniu lá de ninguém pode saber, e que Ele sabe que pode te alegrar. Ele atingiu você, entrou como uma espada afiada, e Ele está falando para mim, está falando para você aqui nessa noite, que a nossa dificuldade é grande de avançar, mas Ele está diante de nós. Aquilo que eu e você precisamos passar, Ele já passou um dia. Ele não vai nos permitir entrar num caminho sendo que Ele não tenha passado antes. E todos os caminhos que eu e você vamos atravessar, Ele já passou antes. Ele atravessou antes. Pastor, ele teve asma. Pastor, ele teve câncer. Ok. Isaías 53 diz que Ele levou consigo as nossas enfermidades. Falou no plural. E então Ele resolveu potencializar. E Ele resolveu dizer: as nossas transgressões, os pecados que estavam sobre nós foram lançados sobre Ele, e pelas suas pisaduras. O que é isso? Caminhos que eu e você passamos. A pisadura, quando Ele pisou, Ele falou: esse caminho difícil que você está passando, eu já passei para te dar vitória. A depressão que você está atravessando, eu já atravessei para te dar vitória. A ansiedade que você teve, eu tive no Getsemane para te dar vitória. Mas eu passei tudo sozinho, para não permitir você passar sozinho. Eu sou o seu amigo, caminho contigo, ando contigo, tenho vitória para a tua casa, tenho vitória para a tua família. Quem crê, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Deus vai levantar amigos. Seja o amigo. Seja o amigo. Quando Deus mandar, segura a mão de uma pessoa e não larga. Deixa quem quiser largar, não largue. Porque Deus te levantou para ser amigo, ser ponte, abrir porta. Mesmo que você não entre, seja um cavaleiro, abre a porta. Porque a tua vitória é a vitória que você está colocando sobre essa pessoa. A bênção que você lança sobre a vida dessa pessoa, Deus vai derramar sobre a tua vida, no segmento de mais necessidade da tua vida. De uma maneira, Deus vai trabalhar um dia que você vai falar: como é que aconteceu isso? Você não vai ter ideia, mas foi de algo que você fez um dia de benefício. De uma semente que você lançou em prol de uma casa, de uma família, de alguém. Ontem eu estava pregando, a nossa igreja estava lotada ontem, e eu estava pregando, e quando eu estou pregando e Deus falando comigo, e eu pregando e Deus falando comigo, e eu pregando e Deus falando comigo, e eu estava pregando e Deus falando comigo. E depois que o culto aconteceu, eu falei: eu vou fazer, Senhor, mas Senhor, como é que vai ser, Senhor? Eu fiquei preocupado, a gente fica preocupado. Falei assim: me dá um envelope, me deram um envelope. Eu peguei um dinheiro, coloquei dentro do envelope, falei assim: irmãos, eu estou pregando e Deus está falando comigo que é para abençoar a serva de Deus que está ali no meio. E eu fui lá até ela, peguei o envelope, Marcos, falei: irmã, Deus mandou lhe dar isso aqui. Deus mandou lançar uma semente na sua vida. Deus falou para mim que essas crianças não vão passar necessidade. Tinha duas crianças sentadas ao lado dela, deitadas no colo dela, uma e a outra sentada do lado. E eu dei, e virei as costas, e eu falei: olha, quem quiser me seguir, pode seguir. Eu quero que todos que estão nessa igreja, antes de sair, passe onde ela está sentada e oferte na vida dela. Não quero pix de igreja, não quero QR Code de igreja, não quero nada. Trate diretamente com ela, porque Deus falou para mim que vai abençoar ela hoje aqui. Pois bem, antes do culto acabar, eu estava cantando um corinho de fogo no corredor de fogo. Entrou, parecia o George Foreman, bonito como Joel,
alto como Marcão e forte como Renato. Eu fiz isso dessa irmã no final. Eu estou cantando Corinho de Fogo, entrou esse rapaz. E me mandaram um recado dizendo: pastor, o senhor pode orar por ele? É aniversário de fulano de tal. E falou assim, ele está ali assim, genro da irmã. Eu falei, amém. Terminando o culto, eu, irmãos, vamos chamar os aniversariantes. Comecei a chamar, ele veio. Botei a pastora para orar, a pastora começou a orar e oramos por ele. E ele agradecendo a oração e tudo, desceu. Deus me tocou e eu fiz isso. Acabei o culto e eu chamei 2 casais para conversar e atendendo as pessoas, Marco, e de repente veio aquele rapaz grandão no meio de todo mundo e veio andando, e ele falou, um minutinho, posso falar com o senhor, pastor? Eu falei, pode. Eu não sou crente, eu sou católico, mas não sou praticante, mas o que o senhor fez hoje foi algo tremendo, mexeu comigo. O que o senhor fez hoje foi algo muito forte. Eu vou, semana que vem eu estou aqui de novo nesse corredor de fogo. Porque na hora que eu fiz, os pastores meus começaram a me seguir. Porque um líder, quando move uma ação, os demais vão. Aí, começou aí. Chegou hoje de manhã, a irmã pegou meu WhatsApp, porque meu WhatsApp fica para todo mundo que conhece, e ela mandou assim para mim: pastor Daniel Martins, obrigado. Só Deus sabe o que estava faltando e a falta de gás. Deus me abençoou poderosamente. Já de manhã, já comprei o gás e já comprei o mantimento para a dispensa da minha família. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei você, mas Deus continua falando comigo. Eu não sei se você ouve a voz de Deus falando para, em dado momento, você bater numa porta e dizer: Deus me mandou aqui. Eu não sei se você conhece a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que precisamos estar sensíveis à voz de Deus para executar ações que os anjos não vão fazer. Você é o anjo de Deus que pisa nessa terra. Vai ter lugar e vai ter momento que vão bater na tua porta e você não vai entender nada, e quando abrir a porta vai entrar tudo que você precisa. Que é isso, pastor? Os céus mandam e a terra executa. Aponta para quem está do teu lado e diz: se prepara aí, vão bater na porta da tua casa e a vitória vai chegar. Prepara aí, a notícia vai vir no WhatsApp, no teu telefone, vão ligar para você. Prepara aí, tem notícia boa chegando para você. Prepara aí, os anjos de Deus estão trabalhando em prol daqueles que vão herdar o reino dos céus. Se prepara aí, Deus já desembanhou a espada e dele é a guerra, dele é a guerra. Acalma o teu coração. Cadê o glória para Deus aqui nessa noite?